Okay, welcome back to Calvary. Então, sejam bem-vindos a Calvary. Okay, welcome back to our study in John. Então, sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo em João. Now, remember, we're in John chapter 17, Então, lembrem que a gente está em João 17. and we're looking at this passage that's in the middle of the feast of Passover. E a gente está olhando essa passagem que é no meio das festas da festa da Páscoa. Jesus and his disciples are in Jerusalem for the feast. Jesus e os discípulos dele estavam em Jerusalém para a festa. They just celebrated what we call the Last Supper, Eles tinham acabado de celebrar o que nós chamamos de última ceia. and then they left that area where they were eating. They're heading down to what it looks like the Garden of Gethsemane. E eles foram para outra região, o que parece que é o Jardim de Getsemane. Okay? Now, after Jesus has shared all these really important truths with them, Então, agora que Jesus já compartilhou um monte de coisas bem importantes com eles, now he's going to pray. agora ele vai orar. Okay, and so I said last week, this is sort of the real Lord's Prayer. Então, eu comentei semana passada, essa é meio que a verdadeira oração do Senhor. In Matthew chapter 6, there's a passage where the disciples come to Jesus and ask him to teach them how to pray. Em Mateus 6, tem aquela passagem onde os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele como se devem orar. We call that the Lord's Prayer. E a gente chama essa de oração do Senhor. Okay, but this really is the Lord's Prayer here in chapter 17. Mas essa sim é a verdadeira oração do Senhor em João 17. Because this is the only time we actually get to hear the words that Jesus prays to the Father. Porque essa é uma vez que a gente vê Jesus realmente falando as palavras dele para Deus, o Pai. Okay, so it's kind of cool to see what does Jesus actually pray. Então é legal pra gente ver o que Jesus realmente orava. And what we see there's a lot of him praying and talking about his connection with him and the Father. Então a gente vê que tem bastante oração sobre a conexão dele com o Pai. And then he also talks praying a lot here for his disciples. E ele também ora bastante aqui pelos seus discípulos. And that's where we are right now. E é onde a gente está agora. He's praying for his disciples. Ele está orando pelos seus discípulos. Okay, today we see he's praying for their protection Então hoje a gente vê ele orando pela proteção deles and also for their sanctification. e também pela santificação deles. Okay, now that's kind of a big word. We'll explain that when we get there. Isso é uma palavra grande, né? A gente vai explicar daqui a pouco. Okay, but let's start off. Look at verse 11. Mas vamos começar ali, no versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Okay, so he said, I am no longer in the world. Então ele fala, eu não vou mais estar no mundo. Okay, this is important Isso é importante, because Jesus is leaving. porque Jesus está indo embora. And what he says just a little bit after this, E o que ele fala um pouquinho depois disso, he says, I come to you. ele fala, e eu vou para ti. Okay, he's leaving the world to go be with the Father. Então ele está saindo do mundo para estar com o Pai. Okay, so now he's going to leave his disciples physically. Então agora ele vai deixar os seus discípulos fisicamente. And this is one of the main reasons why he's praying for them right here. E essa é uma das razões principais pelas quais ele está orando ali. Almost every day Quase todo dia, for 3 years, durante 3 these guys have anos, been together. esses caras estavam juntos. Okay, now there's a few moments when they weren't together, Tiveram alguns momentos onde eles não estavam juntos, but they were together almost every day for 3 years. mas eles estavam juntos quase que o tempo todo, durante 3 anos. That's intense. Isso é intenso. And now all of a sudden Jesus is leaving. E aí, de repente, ele vai embora. Okay, and what's going to happen to the disciples? O que vai acontecer com os discípulos? They're dependent upon Jesus. Eles são dependentes de Jesus. This is why Jesus is praying. É por isso que Jesus está orando. He's like, Lord, Father, keep them. Ele está falando, Senhor, mantenha You need to eles. keep them because I'm leaving. Você tem que proteger eles, porque eu estou indo embora. And so his idea is, I won't be in the world, but they still will be. A ideia é que eu não vou estar no mundo, mas eles ainda estarão. Okay, so he says, Holy Father, keep them through your name. Então ele fala aqui, Pai Santo, protege-os em teu nome. Okay, this word keep or protect in yours, Essa palavra manter ou proteger, que está na nossa tradução, it means to cause to persevere. significa perseverar ou causar. No, cause to persevere. Causar alguém perseverar. Ah, para alguém perseverar. Não? Okay. To Sorry. stand, My to bad. cause to stand firm. É, para que alguém permaneça firme. Yeah. So, what's he saying? Então, o que ele está dizendo? He says, God, help them to remain where they are. Então, ele está falando o quê? Deus, ajuda eles a manter onde eles estão. Okay? This is so important because they're in a certain place in their faith in Jesus. Então, isso é tão importante porque eles estão num momento agora na fé deles em Jesus And they can't leave that place. e eles não podem abandonar esse lugar. Okay? Because they're with Jesus. Porque eles estão com Jesus. But now he's physically going to leave them. Mas agora ele vai abandonar eles fisicamente. And so he's saying, I want you guys to keep your faith in me even though I'm not there physically. E ele fala, eu quero que vocês mantenham a fé de vocês em mim, mesmo que a gente não esteja juntos fisicamente. And so that's why he's praying. He says, Father, you do that, please. Então é por isso que ele está orando, ele falando, Deus, faz isso, por favor. Okay, now at the end he says,
that they may be one as we are one. E aí lá no final ele fala assim, para que sejam um, assim como somos um. Okay, really important, right? E isso é bem importante, He's né? talking about them being united, Ele tá falando sobre eles estarem unidos, having the same purpose, the same mind. ter o mesmo propósito, a mesma mente. Okay, he doesn't want them fighting and then splitting up. Ele não quer que eles fiquem brigando e se separando. Okay, he wants them to be one like he is one with the Father. Ele quer que as pessoas sejam um, assim como ele é um com o Pai. Okay, now, what does he say? Look at verse 12 as he Então, continues. vamos ver o que ele fala lá. Vamos continuar no versículo 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Okay, so he says, while I was here, Então, o que diz aqui? Ele disse, enquanto eu estava aqui, I kept them. eu protegi eles. Okay, I kept them. Eu protegi eles. That's why he's praying. É isso que ele está He orando. said, I did it while I was here, but when I leave, I need your help. Ele falou, eu fiz isso enquanto eu estava aqui, mas agora que eu estou indo embora, eu preciso da tua ajuda. And what he talks about here, he said it in verse 11, he also says it in verse 12. He says, I kept them in your name. E ele fala aqui no versículo 11 and 12. Ele fala no versículo 11 e 12, eu protegi eles em seu nome. Okay, he asked that God would protect them in his name, and then in verse 12 he says, I protected them in your name. Ele pede para Deus proteger pelo nome dele, e no 12 ele fala, eu protegi eles em seu nome. Okay, back in this time, a name was so significant. Naquela época, o nome era muito significativo. Because a name would reveal the character of the person. Porque o nome revelava o caráter da pessoa. And so people would really think deeply, they would pray about a name. Então as pessoas pensavam muito profundamente e oravam sobre o nome. When God talks about his name in the Bible, Quando Deus fala sobre o seu nome na Bíblia, he begins to describe his character. ele começa a descrever o seu caráter. He says, I am the Lord. Ele fala, eu sou o Senhor. And then he goes on and lists all these characteristics. E ele continua listando todas essas He says, I am características. loving, Ele fala, eu sou amoroso. abounding in mercy, Eu abundo em misericórdia. forgiveness. Eu em perdão. Sometimes he talks about grace. Às vezes ele fala de graça. He talks about his faithfulness. Ele fala da fidelidade. But then he talks about how he doesn't let the justice slide. E ele He doesn't like pass by justice. diz como ele não deixa a injustiça. Sorry. Yeah, he's just. Ele é justo. And he talks about all these different things that he does. Ele fala sobre todas essas coisas diferentes que ele faz. Okay, why is this so important? Por que isso é tão importante? One, it shows who our God is. Primeiro, porque mostra quem Deus é. But then when Jesus says, keep them by your name, Mas aí quando Jesus fala, mantenha eles pelo seu nome, he's referring to these characteristics that describe who God is. ele está se referindo àquelas características que revelam quem Deus é. Keep them by your love. Mantenha eles pelo seu amor. Keep them by your mercy, Mantenha eles pela sua by your misericórdia. faithfulness, Pela sua fidelidade. okay, by your grace. Pela sua This is graça. so important. Isso é tão importante. See, Jesus isn't saying, disciples, you guys need to suck it up, you need to be tougher, you need to make this happen. Então Jesus não está chegando para os discípulos e falando, discípulos, vocês vão ter que aguentar, vão ter que ser fortes e fazer isso acontecer. It's not based upon their ability to stand firm. Não é baseado na habilidade deles de permanecer firmes. It's based upon the name of God, É baseado no nome de Deus, which refers to his character. que refere ao caráter So he's saying, dele. you guys will stand firm based upon God's love, his justice, his faithfulness, his mercy. Então ele fala, vocês vão permanecer firmes por causa do amor dele, da fidelidade dele, da justiça dele. Okay? That's cool, right? Isso é muito legal, Because né? it doesn't put pressure on us that we have to be something that we can't be. Porque não coloca na gente uma pressão para que a gente seja alguma coisa que a gente não vai conseguir. He says you're going to trust in him. Ele fala, só confie nele. Trust in his character. Confie no caráter dele. Pretty cool, right? Bem legal, né? Okay, now one of the things he also says in verse 12. Então, mais uma coisa aqui que ele diz no 12. He said, none of these guys that you gave me is lost except the son of perdition, that the scriptures might be fulfilled. Ele diz o seguinte, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Okay, what's he talking about? Do que ele está falando? He's talking about Judas Iscariot. Está falando de Judas Iscariote. This is one of the 12 apostles. Esse é um dos 12 apóstolos. At this point, Judas is gone. Nesse momento aqui, Judas já tinha ido embora. He's talking to the 11. Ele está falando dos 11. Okay, Judas went off to betray him. Judas já tinha fugido para trair ele. In fact, he's coming in just a little bit with this whole gang of people with clubs and spears and swords. Na verdade, um pouquinho depois ele vai vir com um monte de gente com espadas e lanças. And they're coming to arrest Jesus. E eles vão vir para prender Jesus. He's going to betray Jesus. Ele vai trair Jesus. And Jesus says, none of these men that you gave me were lost except that one. E ele falou, nenhum desses que você me deu se perdeu, com exceção daquele um. Okay, and he calls him the son of perdition. E ele chama ele de filho da perdição. Okay, a lot of heavy language in this verse.
Heavy language. Muita linguagem pesada aqui. Okay? One of the things it says none of them is lost. Então, uma das coisas que ele diz é que nenhum deles se perdeu. Okay? This word lost is very heavy in the Greek. Essa palavra perdeu, ela é bem pesada no grego. It means to incur the loss of eternal life. Ela diz que inclui a perda de vida eterna. It's to be delivered over to eternal misery. É para ser entregue à perdição eterna. Man, that's heavy, right? Meu, isso é bem pesado. He said none of these guys are going to experience that except for the one. Ele fala, nenhum desses caras vai viver isso, exceto aquele lá. And he calls him the son of perdition. E aí ele chama ele de filho da perdição. The word perdition means destruction. A palavra perdição quer dizer destruição. Okay? He said this guy has been set apart for destruction. Ele tá falando, esse cara tá sendo separado para destruição. For eternal misery. Para perdição eterna. Okay? Really heavy stuff, right? Meu, isso é bem pesado. Okay. And it says that this happened that it might fulfill the scriptures. E ele fala, isso tem que acontecer para que as escrituras sejam completas. Okay? How are the scriptures fulfilled in this? Como que as escrituras estão sendo completas aqui? Well, take a look at Psalm 41:9. Dá uma olhadinha em Salmo 41:9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. This is a prophecy about the Messiah. Isso é uma profecia sobre o Messias. It was saying how the Messiah would be betrayed by his very friend. Ele fala como o Messias vai ser traído pelos seus próprios amigos. And I think it's interesting that it says that his friend was one who ate his bread with him. E é interessante porque fala que o amigo dele vai ser aquele cara que partilhava o pão com ele. That's exactly what happened at the Last Supper just a few chapters before. E foi exatamente o que aconteceu na última ceia, alguns capítulos atrás. Okay, Jesus said, one of you is going to betray me. Jesus fala, um de vocês vai me trair? And then they're all like, what? What? Is it me, Lord? Is it me? E aí alguns ficam, Senhor, sou eu? Sou eu? And they said, no, it's the one who shares his bread with me. E ele fala, não, é aquele que partilha o pão comigo. And Judas was sitting right next to him sharing the bread. E Judas estava ali do lado dele, partilhando pão. Showing a very simple but very literal fulfillment of this prophecy in Psalm 41. Mostrando que o cumprimento desse salmo era muito simples, mas muito literal. Now in the New Testament, Jesus talks about Judas a few times also very heavily. No Novo Testamento, Jesus fala ainda algumas vezes sobre Judas de uma forma bem pesada. Look at John chapter 6 verse 70. Dá uma olhada em João 6:70. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Man, that's heavy, right? Meu, isso é bem pesado. He says, I chose you guys, the 12. Ele fala, eu escolhi vocês, os 12, But one of you guys is the devil. mas um de vocês é um diabo? Man, that's heavy stuff. Meu, isso é muito pesado. You don't go calling people the devil, right? Você não fica chamando ninguém de diabo, né? But he says one of you guys is. Mas ele tá dizendo, mas aqui um de vocês é. Okay, and then look at what he says after this, Matthew 26 verse 24. E olha o que ele fala depois disso lá em Mateus 26:24. O Filho do Homem vai, como está escrito a meu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. He says it would be good if that man had never been born. Ele fala que seria melhor se esse homem nunca tivesse nascido. Man, that's terrible. Meu, isso é terrível. Okay, so he's showing there's a very heavy, destructive end for Judas for betraying him. Então ele está mostrando que tem um final terrível, bem destrutivo para o Judas que traía ele. This is connected to the character of God as well. E isso também está conectado com o caráter de Deus. Okay, God is forgiving. Porque Deus perdoa. He's loving. Ele é amoroso. But he's also a God of justice. Mas ele também é um Deus de justiça. And justice is very important. E justiça é bem importante. He cannot allow sins into his presence. Ele não pode Presence. permitir pecado na sua presença. Okay, so what happens? Então o que aconteceu? He has to punish sins. Ele teve que punir os pecados. Okay, that's where we all get in trouble. É aí que a gente entra, tem problemas. Okay, we all have sin in our lives. Todos nós temos pecados na nossa Okay, vida. no one is perfect. Ninguém é perfeito. If you are, I would recommend that you leave now because we will contaminate you very quickly. Se você é perfeito, eu recomendo que você saia rápido porque a gente vai te contaminar rapidinho. But if you can see, yeah, I'm not perfect. Mas se você consegue reconhecer, eu não sou Okay, perfeito. then we're all in the same boat. Então a gente tá no mesmo barco. Bunch of sinners. Um monte de pecadores. Okay, now the problem is that God has to punish sin. O problema é que Deus tem que punir o pecado. And it says that the result of sin is hell. E aí fala que o resultado do pecado é morte. So we're all in a big problem. Então a gente tá com problema. Okay, that's why Jesus had to come. É por isso que Jesus tinha que vir. He had to die for our sins. Ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Because it's either we die or he does. Porque ou a gente morre ou ele. And so now he's offering us a way to have our sins punished but be forgiven at the same time. Então agora ele está oferecendo um caminho para que os nossos pecados sejam punidos
but still be forgiven at the same time. mas ainda assim sermos perdoados ao mesmo tempo. And you're like, how does that work? E você, como é que isso funciona? He punishes Jesus for our sins Ele pune Jesus pelos nossos pecados and brings forgiveness for us. e traz perdão para nós. How awesome is that? Quão demais This é is the isso? greatest deal in the history of the world. Esse é o melhor negócio da história do mundo. Okay? And so what's going on? Então o que está acontecendo? Some people will distort the character of God. Algumas pessoas Yeah. vão distorcer o caráter de Deus. And so they'll say, God is so loving, he is so forgiving. E algumas pessoas dizem, ai, Deus é tão perdoador, ele é tão amoroso. It's true. Verdade. Okay? They say, he's even going to forgive Judas Iscariot. Que as pessoas falam, ele vai perdoar até Judas. I had one guy tell me he's going to forgive the devil. Uma vez alguém falou, ele vai perdoar até o I was diabo. like, man, where did you read that? Meu, onde você leu isso? Okay? That's not in the Bible, guys, just so you know. Meu, isso não tá na Okay? Bíblia. That's not in the character of God. Isso não faz parte do And caráter that's de not what the Deus. scripture tells us. E não é isso que a Escritura nos diz. What it's saying is Judas is in big trouble. O que diz aqui é que Judas está com problemas sérios. Okay? So very, very serious stuff, right? Uma coisa muito séria. Okay, so Jesus protected the 11, but the one was lost, which was Judas Iscariot. Então, Jesus protegeu os 11, menos o que atraiu, que era Judas Iscariotes. Okay, look at verse 13, back in the passage. Então, vamos voltar para a passagem e olhar o versículo 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Okay, so he says, now I'm coming to you. Então ele fala, agora eu tô indo com você. But he's saying, I'm saying these things right now while I'm still here with my disciples. Mas ele diz, mas eu ainda vou dizer essas coisas aqui, eu vou continuar aqui com os meus discípulos, He says, that they may have my joy fulfilled in them. para que eles tenham a plenitude da minha alegria. That's cool. E isso é muito Okay, legal. this is really important. Isso é bem importante. Every single human being on the planet Todo ser humano que existe no planeta wants to be happy. quer ser feliz. Everyone. Todos. Everyone's looking for happiness. Todo mundo está procurando We're alegria. all just looking for it in different ways. A gente só procura de formas diferentes. Okay? What Jesus is saying is we can have his joy fulfilled in us through him. O que Jesus está falando é que a gente pode ter a alegria dele completa em nós, através dele. Okay? Now, what is he talking about here? Então, do que ele está falando aqui? He's talking about leaving the world and going to be with the Father. Ele está falando sobre deixar o mundo e ficar com o Pai. And he says that this is going to bring great joy to his disciples. E ele está falando que isso vai trazer grande alegria para os seus discípulos. Okay? How is that? Como? Okay? We'll look in John 15:11. Olha em João 15:11. He talks about joy a little bit before. Quando ele já tinha falado um pouquinho sobre alegria. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria seja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Man, this is awesome, right? Meu, isso é muito legal. Okay? Here in this passage, he's talking about that we must remain in him, Aqui nessa passagem está dizendo que a gente tem que permanecer nele. which is kind of what he was talking about in verse 11 when he was praying that the Father would keep them. Que é meio que o que ele estava orando lá no versículo 11, quando ele falava para manter-se nele ou para He protegê-los. says, those who remain in me, they will have my joy in them and their joy will be full. Ele está falando, aqueles que permanecerem em mim vão ter a minha alegria e a alegria deles vai ser completa. Man, that's what I want. Meu, é isso que eu quero. I want to be full of joy. Eu quero alegria I want to wake up in completa. the morning and be like, praise God, life is good. Eu quero acordar de manhã e falar, Deus seja louvado, a vida é muito legal. Okay, so how do I do that? Mas como eu faço isso? Okay, the first thing is I have to remain in him. Primeira coisa, eu tenho que permanecer nele. Okay, now also look at what he says in chapter 16, verse 22. Vamos ver o que ele fala mais no versículo 16, 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora da tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Okay, so he says there's an hour that's coming where they're going to be sad, Ele falou que tá vindo uma hora em que eles vão ficar tristes, but then he's going to come back. mas aí ele vai voltar. Okay, what's he talking about? Do que ele tá falando? He's saying, I'm going to go and die on the cross, Ele tá falando, eu vou morrer na cruz, but then I'm going to come back. I'm going to rise from the dead. mas eu vou voltar, eu vou ressuscitar dos And he mortos. said, then no one will be able to take your joy from you. E ninguém vai poder tirar essa alegria de vocês. And so part of this joy that we're called to have Então, parte dessa alegria que nós somos chamados a ter is based upon his death and his resurrection. é baseado na sua morte e ressurreição. His death is going on the cross to die for our sins, like we just talked about. Sua morte é por ir na cruz e morrer por nós, como a gente acabou de But then falar. his resurrection is the proof of all of that. Mas aí a ressurreição dele é a prova de tudo isso. You see, everyone knows that Jesus died on the cross. Você viu o que ele falou? Todo mundo sabe que ele morreu na cruz. Almost all the greatest enemies of Jesus believe that he died on the cross. Quase todos os grandes inimigos de Jesus acreditam que ele morreu na cruz. But then what happened afterwards? Mas e aí, o que aconteceu depois? If he's just another dead guy, what does that mean to us? Se ele é só mais um cara morto, o que isso significa pra gente? It does nothing. Nada. It does nothing.
Ah, não faz nada. Absolutely nothing. Não, absolutamente nada. But if he rises from the dead, Mas se ele ressuscitou dos mortos, that means he's something more than just another guy who died on the cross. significa que ele é mais do que um cara qualquer que morreu na cruz. It means there's this supernatural power that's working in and through him. Significa que ele tem um poder sobrenatural que opera nele. Okay? And so he says, when I appear to you again, when I rise from the dead, Então o que ele está dizendo aqui é que quando eu aparecer para vocês de novo, quando eu ressuscitar dos mortos, then you're going to have a joy that no one is going to be able to take away. aí vocês vão ter uma alegria e ninguém vai poder tirar essa alegria de vocês. Because you know now that your sins can be forgiven. Porque vocês sabem agora que o pecado de vocês vai ser perdoado. You know that you have God on your side. Vocês sabem que vocês têm Deus ao lado de vocês. That you receive the love of Christ. E que vocês receberam o amor de Cristo. And that's awesome, right? E isso é muito legal. Okay, so this is really, really an important passage. E essa passagem é bem, bem importante. Because he wants us to have that joy. Porque ele quer que a gente tenha essa alegria, But based upon what he did for us. mas baseado no que ele fez por nós. Not based upon circumstances or things in the world. E não baseado em circunstâncias ou coisas do mundo. Okay, now, continue on. Look at verse 14. Então, vamos continuar. Olha o versículo 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Okay, so he said, I have given them your word. Então ele está falando, eu dou a eles a minha palavra. Okay, this is so important. Isso é bem We importante. talked about this last week in verse 6. A gente falou isso semana passada no versículo 6. The word in Greek for word A palavra no grego para palavra is the word logos. é a palavra logos, Okay? This is a very important word. que é uma palavra bem importante. Because it talks about the intelligence that created everything before the world existed. Porque fala da inteligência que criou tudo antes do mundo existir. When we go back to the beginning of John, Quando a gente volta lá no comecinho de João, it uses the word logos many, many times right at the very beginning in chapter 1. ele usa essa palavra logos muitas e muitas vezes lá no começo do capítulo 1. Because it says, in the beginning was the word, logos, Porque ele fala lá no começo, ele era a palavra e é logos. and the word was with God, logos, E a palavra era com Deus, logos. and the word was God, E a palavra logos. era Deus e é logos. It's saying this intelligence that was there was with God, and the intelligence was God. Ele está falando que essa inteligência estava com Deus e ela era Deus. And then it said the logos went through and created everything that existed in the universe. E aí quando ele fala logos, é isso que criou todo o universo. And then, just a few verses down, it says, and then the word, the logos, took on flesh and dwelt among us. E aí lá na frente ele fala que ele, o logos, ele se tornou carne e viveu entre nós. So we're talking about Jesus coming down and taking on flesh. Então tá falando de Jesus descer e virar carne. And it's saying that Jesus is the logos. Ele tá falando que Jesus é o logos. And now he says, listen, I gave them your logos. Ele tá falando, olha, eu dei pra eles o logos. And what we saw last week is it says that they received it. E o que a gente viu semana passada é que eles receberam. These guys believed in Jesus. Esses caras acreditaram He em was Jesus. giving them the word of God. Foi dado a eles a palavra de Deus. And so this transformed them. Então isso transformou eles. And what it says is that the world hated them because they were no longer part of the world. E aqui diz que o mundo odiava eles porque eles não faziam parte do You mundo. see, Jesus was calling them out. Jesus estava tirando eles do He mundo. was separating them from the world. Estava separando eles. And the thing that separated them was the word of God, E o que estava separando eles era a palavra de Deus. the logos. O logos. Okay? It's their relationship with Jesus. Esse é o relacionamento deles com You Jesus. see, the world didn't have that. O mundo não tinha isso. But Jesus was separating these men to have this special relationship with him. Mas Jesus estava separando esses homens para terem um relacionamento especial com ele. Okay? Now, continue on. Look at verse 15. Então, continuando, dá uma olhada no versículo 16. 15. Pula todos. Yeah, I'll come back to that. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Okay, so he says here, he said, I don't pray that you take them out of the world, Então ele fala, eu não oro para que vocês tiram eles do mundo, okay? But that you should keep them from the evil one. mas que você proteja eles do maligno. Okay? This is so cool. Isso é muito legal. Okay, now, one of the things the Bible tells us Então uma das coisas que a Bíblia nos diz is that the world hates us because the world is controlled by the enemy. é que o mundo odeia eles porque o mundo é controlado pelo inimigo. Okay? The enemy is Satan. E o inimigo é Satanás. Okay? It says really bad things about him. Ele fala coisas bem ruins sobre ele. Okay? In 1 Peter chapter 5, verse 8. Em 1 Pedro 5, 8, ele fala o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda no redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. It says that he's going around looking to devour people. Ele diz que ele fica procurando pessoas para devorar. People who won't follow him anymore. Pessoas que não seguem mais ele. Okay? And what he does, he tries to turn the whole world system against them. E o que ele tenta fazer é virar o sistema todo do mundo contra eles. One of the things that it tells us in the book of Revelation
chapter 12. Uma coisa que fala lá no livro de Apocalipse 12, It says that Satan is the accuser of the brethren. fala que Satanás é o acusador dos irmãos. Okay? This is really strange, right? Isso é bem estranho, né? This guy comes in and tries to accuse us to try and point out all of our guilt, Esse cara vem e tenta nos acusar e apontar toda a nossa culpa to try and turn the world against us. para tentar virar o mundo contra nós. Okay? Now we have errors. Então, a gente erra. We have sins. A gente tem pecados. So it's really easy for him to come in and point out all our failures. Então, é bem fácil para ele vir e apontar os nossos erros. And then he wants to destroy us through that. E ele quer nos destruir He através wants to disso. heap condemnation upon us. Ele quer jogar condenação sobre nós. Okay? But that's not what Jesus has for us. Mas não é isso que Jesus tem pra He gente. comes to accuse, but Jesus comes to forgive. Ele vem pra acusar, mas Jesus vem pra perdoar. He comes to bring condemnation, Jesus comes to bring forgiveness. Ele vem pra trazer condenação, mas Jesus vem trazer perdão. Okay? And this is what Jesus had told his disciples prior to all this happening. E foi isso que Jesus quis dizer antes de tudo acontecer. Look at chapter 15, verse 19. Dá uma olhada no capítulo 15, versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. He says, I called you out of the world. Ele fala, eu tirei vocês do mundo. I called you to follow me, to be different. Eu chamei vocês para me seguirem e serem diferentes. And apparently the world hates that, E aparentemente o mundo odeia isso. led by Satan himself. Porque ele é guiado pelo próprio Satanás. Okay, but what Jesus prays here in verse 15 is very important. Então, o que o Jesus fala aqui no versículo 15 é bem importante. He says, I pray that you should keep them from the evil one. Então, ele fala, eu rogo para que os proteja do maligno. Okay, to protect us from the attacks of the enemy. Para nos proteger dos ataques do inimigo. Okay, there's a spiritual world that's around us. Não tem um mundo espiritual em volta da gente. It's very real. E é bem real. Okay, and sometimes it's against us. E às vezes é contra nós. We have to be prepared for that. E a gente tem que estar preparado para isso. One of the things is that we are protected by God himself. Mas a gente é protegidos pelo próprio Deus. I want to give you two verses. Eu quero dar para vocês 2 versículos. 2 Thessalonians 3:3. 2 Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Okay, right there. He says, he will keep us from the evil one. Bem aqui, ó, ele tá falando que ele vai os guardar do maligno. Okay, and then 1 John 5:18. E aí 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Okay, it says that the evil one cannot touch him. Então ele tá falando aqui que o maligno não pode tocar nele. Okay, this is really important. Isso é bem importante. God is watching over you. Deus tá cuidando de você. If you are with God, he is with you. Se você tá com Deus, ele tá com você. And he's going to protect you. E ele vai te proteger. There's nothing that anyone can do against you. Não tem nada que qualquer um possa fazer contra você. Sure, physically they can attack you. Physically. Fisicamente ele pode te atacar. Okay? That's it. E é isso. Spiritually, they can't touch you. Espiritualmente ele não pode encostar em você. Okay? Now, the enemy, I don't think he can even touch you physically. Na verdade, eu acho que o inimigo não pode nem te tocar Okay? But fisicamente. that's up for debate, right? Mas isso gera um certo But debate. spiritually, he has no power over you whatsoever. Mas espiritualmente ele não tem poder nenhum. And so he is praying that the disciples would be strengthened by the Lord. Então ele está orando By the para que os Father. discípulos sejam fortalecidos pelo Pai, pelo Senhor, In order that when the attacks of the enemy comes, they're protected. para que quando os ataques do inimigo venham, eles estejam protegidos. Okay. Back in the passage. Look at verse Então- 16 and 17. Volta para a passagem, versículo 16 e 17. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Okay. So, he says, they're not of the world, just like I'm not of the world. Então ele está falando, eles não são do mundo como eu. Okay, now you guys are noticing the word world is being used all throughout this passage. Veja só como a palavra mundo é usada ao longo de toda essa passagem. Okay, all throughout this chapter it's used actually. Na verdade, é usado em todo esse capítulo. But just in these verses that we're looking at tonight, it's used 10 times. Mas só nesses versículos que a gente está olhando hoje, é usado 10 vezes. Okay? It's talking about the word cosmos. Está falando da palavra cosmos. The word cosmos we've talked about a few times through the book of John. A gente já falou sobre essa palavra cosmos algumas vezes durante o livro It de doesn't João. talk about the physical world around us. Não fala ela fala do mundo físico em volta da gente. No, it doesn't Não, talk. não fala sobre o mundo físico em It talks volta da about the gente. world system. Fala sobre o sistema mundial. Okay? The world system doesn't like us. O sistema mundial não gosta da gente. No big deal. Sem problema, não é Okay? grande coisa. The world system is not based upon the same truths as O Jesus. sistema mundial não é baseado nas verdadeiras verdades de Jesus. And so this is what Jesus says in Então verse é isso que 17. Jesus está dizendo no versículo 17. He says, Father, sanctify them by your truth. E ele está falando, Pai, santifica-os na tua verdade. Okay?
what does that word mean, sanctify? O que essa palavra santifica ou significa? All it means is to separate. Significa separá-los. That's it. E é isso. Okay? There were things in the temple that were sanctified. Existiam algumas coisas no templo que eram santificadas. They had certain cups, certain bowls that were used only for the work in the temple. Tinha alguns potinhos, alguns copos que eram usados só para o trabalho no It templo. wasn't like you brought your lunch to work and then you're like, man, I don't have a cup. Can I just use that gold one right there on the table? Não era tipo, você leva o teu almoço lá no templo e fala, meu, posso usar aquele copo dourado ali no templo? Okay? No, you can't touch that stuff. Não, você não pode tocar It's naquilo. not for common use. Não é para usos comuns. It was sanctified. Era It santificado. means it was set apart for the holy work of the temple. Significa que ele era separado para o trabalho santo do templo. Okay, well, many things can be sanctified. Então, Many things. muitas coisas são santificadas. Okay, and so what we're saying is we're just setting those things apart for God. Então, o que ele está dizendo é que ele separa essas coisas para Deus. That's sort of what we did in the baby presentation tonight. E meio que é isso que a gente fez hoje na apresentação de We're saying bebê. we're setting her apart for God. A gente está separando ela para Deus. Okay, and what Jesus is saying is he has set apart these disciples for his work. E o que Jesus diz é que ele está separando eles para o trabalho dele. Okay, how did he set them apart? Como que ele separa eles? He says he set them apart by the truth. Tá falando aqui que ele separa eles pela palavra, Okay? pela verdade. Okay. I was like, wow, your translation is different. Okay. Yeah, by the truth. Pela verdade. Okay? The truth is in Jesus. A verdade está em Jesus. And this is very, very important. E isso é muito, muito importante. The cosmos, the world system, O cosmos, o sistema mundial, today's day and age, atualmente, they're trying to teach us that there is no truth. estão tentando ensinar que não existe verdade. Okay, now they're so confused that they're contradicting themselves. Eles estão tão confusos que eles meio que se contradizem. Because what they're saying is there is no absolute truth. Porque eles estão dizendo o seguinte, não tem verdade absoluta. Well, that is an absolute truth claim. Mas isso aí é uma verdade. They say there is no absolute truth except for what I'm saying right now. Então ele tá falando, ó, não tem verdade absoluta, só essa que eu tô falando Okay, agora. that's a contradiction. Mas isso é uma contradição. You can't do that. It's logically inconsistent. Logicamente isso é inconsistente. And there is absolute truth. Existe uma verdade Okay? absoluta. Now, I use this illustration. You guys have heard it before, but it's very clear, very simple. Eu uso essa ilustração, vocês já ouviram ela antes, ela é muito simples. If I were to say, well, you know what? You guys believe in the sun. I don't really believe that there is a sun, and so it doesn't bother me. Vocês podem falar, eu posso falar, vocês não acreditam no sol, vocês acreditam no sol, eu não acredito, eu saio lá fora e eu não acredito nele. Não. Okay, but I'm pretty white, Mas eu sou bem and so when branquela. I go out in the sun, I get pretty red pretty quick. E se eu saio no sol, eu fico bem vermelho, bem rápido. Okay, we had a team that was here, in January. Agora em janeiro tinha um grupo aqui, Okay, and we took them to Ouro Fino, to the water park. e a gente levou eles naquele parque Ouro Fino, aquele parque Well, aquático. when we got there, it was raining. Quando a gente chegou lá, tava chovendo. So we were kind of getting our stuff settled in and kind of figuring out what we're going to do. Então a gente chegou lá e ficou pensando o que a gente vai fazer. Okay, and then we decided, okay, well, let's eat lunch. E a gente pensou, vamos almoçar então. And as we're eating lunch, the rain stops. E aí, enquanto a gente almoçava, And then- a chuva parou. All of a sudden, the clouds opened up. E aí, as nuvens saíram e o céu And abriu. we're like, hey, let's go get in the water. E a gente falou, vamos aproveitar, vamos pra água. I forgot to put on sunscreen. Mas eu esqueci de passar protetor. I was in such a hurry to get down there, totally forgot. E eu meio que tava tão animado pra ir pra água que eu esqueci. We were only down there for just over 2 hours. A gente ficou ali, tipo, 2 horas. But I came out looking kind of like these chairs here in the church. Mas eu voltei da cor das cadeiras ali. Okay, ó. I mean, it was pretty bad. E foi horrível. Okay, why does that happen? Por que isso aconteceu? Because the sun exists. Porque o sol existe. Whether I believe it or not, it's there. Crendo eu ou não, ele tá lá. It is an absolute truth. É uma verdade absoluta. And there are many absolute truths in the world. Tem um monte de verdade absoluta And no one of the mundo. things that Jesus said, he said, I am the way, the truth, and the life. E uma das coisas que Jesus fala, ele fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. He's the truth. Ele é The verdade. logos, the word, that's the truth. O logos, o palavra, ele é verdade. Okay? And so this is really important for us to understand. Então isso é muito importante pra gente entender. Because what he says here, he says, Father, sanctify them by your truth. Então o que ele fala aqui, ele fala, Pai, santifica-os pela verdade. It's saying there are truths that come from God that are absolute. Ele tá falando que existem verdades que vêm de Deus e elas são absolutas. And what are they? E quais são elas? He says, your word is truth. Ele tá falando, a sua palavra é verdade. Okay? And he talks again about the logos, E ele fala de novo sobre o logos, which is Jesus. que é Jesus. Okay, now, the idea of logos is so big. Então a ideia de logos, ela é tão grande. Okay, it is summarized in Jesus. Ela é resumida em Jesus, But then there's other things that he gave us. mas tem outras coisas que ele nos deu. He gave us his teaching, Ele nos deu o his ensino, preaching. a pregação, Okay? And then they gave us
a lot of the things right here in this book. E ele nos deu muitas coisas escritas nesse livro. Okay? This is what we call the written word of God. E é por isso que a gente chama ela da palavra de Deus escrita. Or what some people say, it's the revealed word of God. Ou como algumas pessoas falam, a palavra de Deus revelada. This book doesn't explain everything about God. Esse livro não explica tudo sobre Deus. It can't. Não dá. No book can. Nenhum livro Okay? consegue. But the thing is, it reveals just enough for us to understand him. Mas ele revela o suficiente para que a gente entenda. And even this is too much for us. E ainda assim é muito pra gente. Okay? But it's important that we get in this and understand it to know who God is and what he wants from us. Mas é importante que a gente vá na palavra para entender quem Deus é e o que ele quer de nós. Okay, now, to understand this a little better, I want to give you two verses that talk about the power of the Word of God. Então, para entender isso um pouquinho melhor, eu quero dar 2 versículos para vocês que falam sobre o poder da palavra de Deus. Look in Hebrews chapter 4, verse 12. Dá uma olhada em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. So here it says the Word of God is very powerful Então aqui ele fala que a palavra de Deus é muito and poderosa living. e viva. That's important. Isso é muito Okay? importante. It's not just some book that was written thousands of years ago. Não é só um livro que foi escrito há milhares de anos It's atrás. the living Word of God. É a palavra viva de And he Deus. says it goes so deep it separates between soul and spirit. E ela fala que ela vai tão fundo que ela separa alma e espírito. And it shows the intentions of the heart. E mostra as intenções do coração. Man, that's heavy stuff, right? Isso é muito pesado. No one knows our intentions except for us Ninguém além da gente sabe as nossas intenções. and the Word of God. E a palavra de Deus. Okay? That's really heavy, right? Isso é pesado. Okay, now in the very next chapter, chapter 5 of Hebrews, No capítulo seguinte de Hebreus, no capítulo 5, look at verse 14. dá uma olhada no versículo 14. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornando-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. He says here that the use of the Word of God will give us discernment so that we can discern between good and bad. Ele está falando que o uso da palavra de Deus vai nos dar tanto discernimento a ponto da gente conseguir discernir o bem e o mal. And this also is very important. E isso também é bem importante. Because we have all sorts of weird things going on in the world that people are calling good and it's really bad. Porque tem todo tipo de coisa esquisita rolando no mundo que as pessoas falam que é bom, mas é bem ruim. And there are things that are really good and they're saying, no, that's bad. E tem muita coisa que é muito boa e o mundo fala, não, isso é ruim. Okay? We've got to get in the Word of God to understand that this thing is going to teach us and to help give us the discernment to discern good and bad. A gente precisa da palavra de Deus porque ela vai nos ensinar as coisas e vai nos dar o discernimento do que é bom e o que é ruim. And what is the end result? E qual que é o resultado? It sanctifies us. A santificação. It sets us apart for the work of God. Ele separa a gente para a obra de Deus. Okay, now why is this so important, this sanctification, this setting apart? Por que isso é tão importante, essa santificação, essa separação? Okay, back in John 17, look at the last two verses, 18 and 19. De volta lá em João 17, vamos ver lá o versículo 18 e 19. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Okay, so he said that as the Father sent him, Então ele fala, como o Pai enviou ele, he's sending out the disciples. ele está enviando os discípulos. Okay, this word sent is interesting. Essa palavra santo, ela é No, interessante. sent. NVR. Sent, sorry. Enviado, ela é uma palavra interessante. In the Greek, it's the word apostello. Essa palavra no grego, ela é apostelo. Okay? The word for apostle in the Greek is apostolos. A palavra para apóstolo no grego é apóstolos. It's the same root word. It's almost the same word. É meio que quase a mesma palavra. Okay? And that's interesting because the word apostle means one who is sent out. E é interessante porque essa palavra em grego é aquele que é enviado. So what is he saying? Então o que ele está falando? He said he's taking these 11 and he's sending them out. He's calling them to be apostles. Falando que está pegando esses 11 e está enviando eles para serem apóstolos. And this is exactly what he does later on in the book of John. He says, I'm sending you out, go on out and preach the gospel to all nations. E é isso exatamente que ele faz mais pra frente lá em João. Ele fala que está pegando eles e enviando eles para todas as nações. Jesus was sent here by the Father on a mission. Jesus foi mandado aqui pelo Pai por uma missão. We talked about that a little bit last week. A gente falou disso semana passada. Several things that he was sent to do, primarily to die for our sins and to rise again. Muitas das coisas, mas primariamente para morrer e ser ressuscitado pelos nossos pecados. And he says, now I'm sending the apostles out on the same mission. E ele está falando que agora ele está mandando os apóstolos para a mesma missão. And they're supposed to take the good news of Jesus, of what he did for us, E eles têm que pegar as boas novas de Jesus, do que ele fez por nós, and take that out into the world. e levar pelo mundo. And that's exactly what they did. E é isso que eles fizeram. Okay, so it's a very cool thing. Então isso é muito massa. Now the question is,
is this for us as well? Então a pergunta é a seguinte, isso é pra gente também? I think it is. Eu acho que sim. Because Jesus gives them what we call the Great Commission in the end of Matthew. Porque Jesus dá pra eles o que nós chamamos de grande comissão lá no final de Mateus. And he says, go on out and make disciples of all nations. E ele fala, vão e façam discípulos em todas as nações. Okay, and that's part of our work as the church is to go on out and reach the world with the message of hope and salvation that's only in Jesus. E isso faz parte do nosso trabalho como igreja, que é sair, espalhar o evangelho e trazer pessoas para Jesus. And so what he says, in order to prepare them for this work, Então o que ele diz para prepará-los para esse trabalho, in verse 19, he says, and for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth. e ele fala que em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Okay, how does Jesus sanctify himself? Como que Jesus se santifica? Well, he does it by his death and resurrection. Ele faz isso pela sua morte e ressurreição. He's dying and he's rising again. Ele está morrendo e ele é ressuscitado. He's setting himself apart from all other human beings. Ele se separa de todos os seres humanos. No human being has power over death. Nenhum ser humano tem poder sobre a morte. None. Nenhum. Not even the greatest doctors in the whole world. Nem os maiores médicos do mundo inteiro. Only God. Só Deus. But Jesus says that I have the power to lay my life down. I have the power to raise it up again. Mas Jesus fala, eu tenho o poder de tirar a vida e de tirar minha própria vida e de me levantar de volta. What's he saying? O que ele está falando? He's saying I'm different. Ele está falando, eu I'm sou different than diferente. every other human being that's ever lived. Eu sou diferente de todos os seres humanos que já existiram. And so he said, I'm going to set myself apart for Então- them, Ele fala, eu vou me separar deles for them to be set apart from the world. para que eles sejam separados do mundo. Okay? This is really cool. Isso é muito legal. Jesus is preparing us for the work that he's setting us out on. Jesus nos preparando para o trabalho dele. Okay? Hebrews 10:10 explains this perfectly. Hebreus 10:10 explica isso perfeitamente. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido de uma vez por todas. It says right there, by his sacrifice we are sanctified. Então ele está dizendo ali, ó, pelo sacrifício dele nós somos santificados. Okay? Now, of course, we have to believe in that sacrifice. Claro que nós temos que acreditar nesse sacrifício. He's offering it to everyone. Ele está oferecendo para todo He mundo. died for our sins, Ele morreu pelos seus pecados. but you don't get that forgiveness unless you actually receive it. Mas você não recebe esse perdão a não ser que você queira. And then once you receive it, E uma vez que você recebe ele, then you're on mission with him. e aí, uma vez que você recebe, você está numa missão com ele. You're sent out to bring that message to the world. Que é enviar essa mensagem pelo mundo. So tonight, we're going to move into another time of worship. Então agora a gente vai ter mais um tempo de louvor. But I want you guys to think about some things. Mas eu quero que vocês pensem sobre isso. Have you, first of all, received the forgiveness that Jesus is offering? Primeiro, como que você recebeu esse perdão que Jesus está oferecendo? You need to receive that. Você tem que receber isso. Without that, there is no forgiveness of sins. Sem isso, não tem perdão dos pecados. Okay? Secondly, if you have received it, Segundo, se você já recebeu, okay, then what are you doing with that? o que você está fazendo com isso? He set you apart. Ele separou você. He sent you on a mission. Ele te enviou numa missão. How are you participating in that mission? Como que você está participando dessa missão? So I want you guys to think, like, what are the things that you could be doing that you're not doing? Então eu quero que vocês pensem nisso. Quais são as coisas que vocês poderiam estar fazendo e não estão Or fazendo? maybe what could you be doing more than what you're already doing? Or maybe you could do it in a better way, a more efficient way. Ou talvez, o que vocês estão fazendo que vocês agora ou que vocês poderiam estar fazendo melhor ou de uma forma mais eficiente? Okay? A lot of things to think about. Bastante coisa para pensar. But as we move in this time of worship, Mas conforme a gente vai indo no tempo de we'll have the louvor, communion in the back. vai ter a ceia ali atrás. And you guys can go back there when you're ready Vocês podem ir ali quando vocês estiverem prontos in order to remember the body and the blood of Jesus. para lembrar o corpo e sangue de Jesus. Okay, let's stand, let's worship the Lord. Então vamos levantar e adorar o Senhor.